Bem-vindos a São Martinho de Anta, bem-vindos ao Concelho de Sabrosa. Ora, hoje vamos iniciar o nosso trilho intitulado o Trilho Torguiano, na casa do nosso querido escritor Miguel Torga. Miguel Torga nasceu nesta humilde casa a 12 de agosto de 1907. Filho de pais humildes, Miguel Torga fez aqui a sua instrução primária. Depois de ter terminado a instrução primária, foi levado para o colégio de Lamego para fazer lá então o seu liceu. Depois de terminada a sua instrução em Lamego, foi trabalhar para uma casa senhorial, então durou lá um ano. E então um tio dele, que estava emigrado no Brasil, no estado de Minas Gerais, veio buscar Miguel Torga para trabalhar lá na fazenda, na colheita do café. E foi aí que o tio descobriu que Miguel Torga tinha um talento escondido. E então decidiu pagar os estudos, ou seja, a continuidade dos estudos em Miguel Torga em Portugal. E assim ele formou-se em otorrinolaringologia, ou seja, formou-se em medicina como otorrinolaringologista. Estamos junto ao Santuário de Nossa Senhora da Azinheira, um dos locais de eleição de Miguel Torga. Como vocês sabem, Miguel Torga não era uma pessoa muito ligada à religião, ou seja, não era nem católico, como ele dizia, mas também não deixava de acreditar. Miguel Torga, do seu nome, do seu pseudónimo, Miguel, devido aos dois escritores ibéricos, Miguel do Namuno e Miguel de Cervantes, e Torga, devido à planta, à urze, mais conhecida como urze, que nasce e cresce neste mar de pedra, que podemos visualizar, e que é uma planta muito, mas muito enraizada, tal como era Miguel Torga, ligado às suas origens, ligado às suas tradições, ligado à sua família, e é uma planta que vinca e nasce e cresce em sítios que não muito usuais e que outras plantas não conseguem sobreviver. É uma planta que verga, mas não quebra, tal como a personalidade de Miguel Torga. Este é um dos muitos percursos que podem ser feitos para retratar a vida e obra de Miguel Torga. Há um outro Portugal de Miguel Torga que eu julgo que é também muito importante, que é o do diário. E aqui estamos a falar de alguém que durante décadas, e em mais de 15 volumes, salvo erro, escreveu metodicamente uma relação diarística com o seu país e com os outros. Mas essa relação diarística de Miguel Torga com Portugal não é uma relação diarística qualquer, não é um diário puramente confessional, embora tenha muito efetivamente confessional. E não é também um diário burocrático daqueles que se escrevem por obrigação todos os dias. É um diário em que às vezes há saltos temporais de vários dias. Mas é um diário em que está registado sempre esse olhar pessoal de Miguel Torga sobre o Portugal que ele conheceu, o Portugal que muitas vezes o desiludiu, o Portugal com quem ele teve uma relação às vezes de amor-ódio e uma relação que naturalmente em muito tempo, ou durante muito tempo, teve que ver com a posição incómoda de Miguel Torga no espaço social e sobretudo político português. Alguma da sua melhor poesia encontra-se no diário, justamente, e documenta os temas fundamentais da sua obra, um dos quais é, sem dúvida, a relação entre o serrano solitário, confinado a essas partes longínquas da terra portuguesa, e, por outro lado, o mar, que é a abertura para a comunicação, para o exterior, para o desconhecido. Ele não era bucólico, por nada, por nada. Há contos dele, naqueles contos dorienses, alguns pequenos contos, algumas pequenas histórias que ele conta em alguns dos dias da criação do mundo, e ele não é bucólico por nada. O lirismo campestre não lhe interessa nada. Ele está sempre preocupado com a rudeza, o trabalho, a violência, a crueldade. Estou-me a lembrar de um conto dele, chamado O Abafador, que é terrível, que conta a história de um abafador que vai, no fundo, fazer eutanásia. Naquela altura chamava-se abafar, não se chamava fazer eutanásia.
as lutas entre os... Há outro conto em que ele conta a história de uma enorme pancadaria que houve entre as pessoas de Covelinhas e as pessoas de Golvinhas por causa de uma santa e de uma peregrinação que os padres enganaram-se no dia e a procissão ia decorrer no mesmo dia. Isto foi verdade. E as pessoas, de repente, as duas procissões encontram-se e ao fim de uma hora estava tudo a partir e escavacar, a partir a cabeça uns dos outros, com pernas de santos, braços de santos, com bocados dos altares e dos andores. Era isto que lhe interessava. E a poesia dele é isso, é uma poesia rude, uma poesia brutal. Miguel Torga estudou em Coimbra, formou-se em Coimbra, viveu em Coimbra quase toda a vida e ali no Largo da Portagem tinha o seu consultório. E há várias páginas do diário que se referem a isso, por assim dizer, como uma janela aberta sobre aquele pequeno recanto de Portugal que era Coimbra e que era o Largo da Portagem. Onde ele via os estudantes, onde via o movimento da cidade, onde olhava uma vida com que muitas vezes não se identificava. E, portanto, era como se aquela janela de consultório de um médico que era sobretudo escritor fosse um lugar privilegiado para olhar uma cidade com a qual Miguel Torga tinha uma relação um pouco ressentida, e uma universidade com a qual Miguel Torga tinha uma relação um pouco ressentida, porque de facto ele era, sob todos os pontos de vista, um marginal. E cultivou muito essa imagem, é preciso que se diga, relativamente à Coimbra da universidade, onde ele se formou, ao fim e ao cabo, mas de que procurou manter-se quase sempre, eu ia dizer, ressentidamente distanciado.